paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da Sala dos Pré-Adolescentes. Tudo bem com vocês? Para a honra e glória de Deus, chegamos no final de mais um trimestre. Estudaremos hoje a nossa lição de número 13 e aprenderemos sobre mais um caráter de Deus, que será Deus apresentado como o amigo fiel. A nossa base bíblica está em João 15, versículos 9 ao 15. Faça essa leitura, pegue a sua Bíblia, porque ela te ajudará a entender a nossa lição. A Bíblia diz, Salmos 33, 4, as palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que ele faz merece confiança. Quando estudamos a palavra de Deus, a gente tem entendimento que Deus é um Deus que se revela, tá? A Bíblia nos diz que Deus é transcendente. O que seria isso? Ele transcende todas as coisas. Ele é todo-poderoso. Por isso, ele é conhecido como onipotente, que possui todo o poder, que possui o poder absoluto, como já estudamos nas nossas outras aulas. Também se apresenta como onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente, conhece todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então, nosso Deus, ele criou todas as coisas. Ele deu existência a tudo conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Ele é o nosso Senhor, ele é fiel. Então, a lição de hoje vai procurar demonstrar esse relacionamento de um Deus como o amigo fiel, o nosso verdadeiro amigo. Primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: Deus se relaciona. Quando olhamos para a Bíblia, a gente vê desde Gênesis a Apocalipse um Deus que se revela em relacionamentos. A lição traz exemplos que Deus conversou, se relacionou com outras pessoas. Primeiro exemplo é Deus e Adão. A Bíblia faz questão de nos informar que Deus, ao entardecer, ele ia até o Jardim do Éden conversar com Adão, conversar com o primeiro casal num relacionamento. E isso mostra que desde a criação, Deus já tinha esse desejo, Deus já tinha essa vontade de se relacionar com o ser humano, de se relacionar comigo, com você, com a criação dele. Outro exemplo que nos traz é Deus e Abraão. Então, a história de Abraão, em Gênesis, revela, toda a peregrinação ali, Deus prometendo, uma numerosa e abençoada descendência, e a Bíblia diz que ele foi conhecido como o amigo de Deus. E nós podemos ser amigo de Deus? Como podemos fazer isso? Podemos sim, e fazemos isso através da oração. Essa é a dica básica, a oração. Gênesis 12, versículo 1 ao 3, diz que Abraão se tornou amigo de Deus pela fé e por ouvir a Deus. Ele ouviu a Deus e também obedeceu. Como podemos ouvir a Deus? Orando, através da nossa dica, orando, buscando a Deus. E assim, Abraão teve um relacionamento verdadeiro com Deus, de verdadeiro amigo. E aqui a gente vê que Deus, ele se revela de forma clara. Ele não é um Deus indiferente, um Deus distante que está lá, no seu trono de glória e não quer um relacionamento com a gente. Esse é um pensamento equivocado. Na verdade, ele está assim, bem perto de você, bem perto de mim. Ele deseja que a gente tenha um relacionamento com ele, que a gente cresça, sobre a sua presença e se torne um amigo dele. Então, o interessante da gente estudar isso é que a gente vê que Deus está conosco todos os momentos da nossa vida. Quando estamos caminhando, quando a gente está lá no nosso quarto, Deus está conosco. Quando a gente tem alguma aflição, alguma dificuldade, Deus está conosco. E a gente tem que reconhecer que precisamos dele, somos dependentes dele. E ele é o nosso amigo. João 14, versículo 6 diz que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Então é através de Jesus que nós somos religados a Deus em um relacionamento. Então Deus fez o plano da salvação, para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Deus como o amigo fiel. Segundo ponto, trate de como ter um relacionamento com Deus. Então, a Bíblia nos ensina como se aproximar de Deus. E um desses passos é através da fé.
Então, o que é fé? Na nossa revista ali, ó, na nossa lição, diz em Hebreus 11:1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, a fé, precisamos ter a fé para a gente crer, né, que Deus, ele existe. Assim como nós temos o nosso pai, nossa mãe existe, Deus também existe. Ele é fiel e você precisa acreditar que ele está com você. Também em Hebreus 11:6 ali, ó, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que nos ajuda a caminhar com Deus, né? E temos que crer que ele existe, que ele é um ser de perfeições infinitas. Então, a nossa revista aqui também traz um exemplo bem legal de fé, que é assim: quando a gente tá lá no shopping, né, naquelas lojas que tem aquelas portas automáticas, você não vai caminhando em direção à porta e a porta não se abre? Não é assim que acontece? A gente tem a certeza que ela vai se abrir. E assim tem que ser a nossa fé: crer em Deus, crer no nosso Salvador. Nós exercitamos assim a nossa fé diariamente. Então, a fé, ela vai nos aproximar de Deus e ter a fé, né, em Deus vai trazer-nos segurança. Segundo passo é Cristo. Então, em João 14:6, diz que Jesus é o único caminho para termos um relacionamento com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Jesus é quem nos conduz, é quem nos fortalece. E aí, por intermédio dele, que nós temos a nossa salvação, que nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Terceiro ponto da nossa lição: práticas que fortalecem o nosso relacionamento com Deus. Então, existem boas práticas que vão nos ajudar a fortalecer esse relacionamento. A primeira é o estudo da palavra, é muito importante. Quando a gente se relaciona com Deus pela palavra, a gente obedece a Deus. Lendo a Bíblia, a gente vai conhecer a Deus, vai conhecer do que ele se agrada e como ele quer, né, quais serão as orientações dele para a nossa vida. A Bíblia, ela é rica em vocabulários, ela traz pra gente informações históricas, informações culturais, né? E ainda foi escrita em diversas épocas por diversos escritores. Porém, ela tem só um autor, e isso está comprovado lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim, ó: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, quem é o autor da Bíblia? Se você disse Deus, você acertou. Também peguei um versículo em Salmos 119:11, lá diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, quem usa a palavra, né? A palavra de Deus, ele é um caminho que vai ajudar a gente a ter esse relacionamento com Deus. Segunda prática é através da oração. A oração é fundamental para quem quer se relacionar com Deus. Como podemos ser íntimos de uma pessoa se a gente não conversar com a pessoa? Vamos conseguir? Jamais. E assim também é com Deus. Precisamos se achegar a Ele, precisamos abrir o nosso coração, compartilhar as nossas dificuldades, igual a prof já falou, as nossas preocupações, as nossas aflições. A oração nunca falha. Podemos orar a Deus em qualquer horário, em qualquer lugar, com as nossas próprias palavras, e Ele vai nos ouvir. Temos um exemplo claro disso na Bíblia, que foi Jonas. Jonas, ele orou, né, no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, e Deus ouviu a sua oração. Terceira prática, o compromisso com os princípios cristãos. Então aqui, ó, a gente cresce na intimidade de Deus, com Deus, né, quando a gente tem uma conduta reta, conforme o nosso comportamento diante de Deus. Então a lição traz alguns princípios, né? Qual seria? O primeiro, a adoração a Deus. Então a tua adoração
tem que ser na igreja, mas também tem que ser na tua escola, tem que ser no meu trabalho. Tenho que adorar a Deus louvando Ele, mas também com a minha vida, ser um exemplo de cristão. O próximo exemplo, a verdade, andar em verdade, não em mentira. Precisamos honrar a Deus em tudo que a gente faz. A nossa vida como cristão tem que ser transparente, temos que ser honestos, temos que sempre falar a verdade. A próxima que a prof tem aqui é a santidade, né? Então, temos que ter uma vida de santidade, temos que romper com o pecado. E a última, defesa de vida. Então, zelar pela nossa vida, servir a Deus amando o Senhor. Então, por que amar? Gente, porque Deus te ama, Deus ama a mim. Por isso, e o relacionamento que Deus tem para nós, ele é fiel, ele é perfeito e ele é verdadeiro. Podemos confiar sempre em Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa alma, porque Ele é o amigo fiel, porque Ele é fiel e verdadeiro, tá? Eu espero em Deus que Cristo edifique você e a sua família. Estaremos agora, nesse momento, fazendo a nossa oração. Senhor Deus que estás no céu, graça te damos, Pai, por mais esse momento, Senhor, que tu tens nos dado, Senhor, para aprender sobre ti. Pai, abençoa cada aluno, Senhor, que está nesse momento junto estudando, Senhor, ou ainda os que irão assistir. Deus Santo, protege-nos, guarda-nos, ficamos felizes, Deus, por sabermos que temos a salvação e que podemos ser chamados de teus filhos. Deus, queremos também te pedir, abençoa a continuação desse domingo, debaixo da tua forte e potente mão. Nos abençoa, nos protege, livra-nos do mal. Dai-nos também uma boa semana. Pai, em tudo isso te pedimos e também te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.